Esse filme, o Taeguawa, que a gente apresenta aqui em Tiradentes, ele tem um entrelaçamento assim forte com a nossa vida, porque antes de participar desse meu primeiro set e querer fazer cinema e tal, eu encontrei essas fitas VHS na faculdade, que são as fitas das imagens dos índios que a gente usa no filme. E essas fitas eu levei para casa. Anos depois o Henrique acha as fitas, já com um interesse simultâneo em cinema e antropologia. E não fosse ele encontrar as fitas, a gente já está indo junto para os sets ou de alguma maneira envolvidos com a linguagem cinematográfica, a gente não teria feito o filme mesmo, assim. Não fosse o fato de que, de fato, nós somos irmãos, assim, e essas fitas estavam lá dentro de casa, então a gente ia procurando as imagens, porque depois que o Henrique achou as fitas, a gente começou um processo de ir atrás de mais imagens, né, dos índios, até que a gente resolve levar as imagens até eles, né, que aí realmente começa um processo para o filme Taeguão. E os anos foram se passando e realmente foi um processo aí entre 2003 e agora 2016. Então entrelaça a vida, assim, todo esse processo dele, da formação do Henrique, da minha. Eu acho que tem muito a ver com formação a princípio e também com profissionalização, porque a gente foi se profissionalizando, desejando o cinema como trabalho também, como sobrevivência, assumindo isso para a vida, fazendo escolhas que, olha, daqui você não volta mais, né? Assim, daqui para frente, cada vez mais escolhendo o cinema como lugar de fala e de experiência de vida também. Vai, marcar, basta! Não, essas imagens de arquivo não são nossas, né? Diferente dos outros filmes onde as pessoas filmaram tempos atrás e levam as imagens que elas fizeram para, né, no caso, acho que... Eu acho que o caso do Paulino e da Lúcia É isso, filmes que eles fizeram, mesmos fizeram anos e atrás, depois eles levam e eles voltam com essas às imagens. comunidades. Né? No nosso caso, não. A gente conhece primeiro as imagens e aí na impossibilidade de fazer um filme só com as imagens, porque a gente escreveu em editais um projeto de um curta com essas imagens de arquivo, e aí com a não autorização de fazer esse filme, eles pediam uma anuência dos índios, né? Aí que a gente começa a pensar em levar essas imagens e construir um filme a partir disso, assim. Então, na verdade, assim, a gente leva as imagens e não necessariamente a gente tinha a ideia de... Porque o filme, por mais que ele tenha a relação com os arquivos, isso tudo foi depois filmado, né? A gente não filma num primeiro momento, no momento que a gente leva da primeira vez, né? Então, realmente assim, para além do registro mesmo, né? A gente não pretendia entregar os arquivos e registrar isso de primeira, assim, né? A ideia era mostrar o que a gente tinha e construir um filme a partir daquilo, né? E tem o vovô, é? Sobre o processo da mise-en-scène compartilhada, era isso, assim, o pessoal até perguntou no debate aqui que a gente fez em Tiradentes, como é isso do compartilhar, né? A gente só filmava na medida que a gente discutia, que a gente combinava, né? Nunca ligava a câmera para registrar nada, assim. Ah, então, combinado, vamos filmar isso, então é isso que a gente vai filmar, então a gente ia e filmava. Né? E muito do que foi filmado, ele surge com uma relação com os arquivos, por exemplo. Né? Os arquivos, eles afirmam muito a questão da extinção dos índios, que os índios são extintos, que os índios são invisíveis, que os índios estão acabando. Assim, existe um reforço nas imagens e o discurso muito grande nisso. Né? Então, quando a gente ia filmar, a gente partia de um movimento contrário a isso, né? Então a gente filma a afirmação, né? Ou seja, a sequência da pintura dentro do filme pra gente foi uma sequência combinada, né? A gente combinou que a gente achava importante, por quê? Porque tem um discurso de que eles não são mais índios, né? E a gente sabe assim que O que é ser índio no Brasil hoje? Assim, falar a língua, né? Tipo assim, por mais que você tenha povos que não falem mais a língua, eles não deixam de ser índios. Isso não é uma questão para eles, né? É uma questão mais da nossa neurose, assim, né? De ver eles... Porque é muito louco isso, assim, né? O cara... as pessoas... A Constituição garante muitos direitos,
Mas quando ela vai para a interpretação, quando você vai interpretar, fala assim, beleza, todo índio ou todo quilombola tem direito à terra. Mas o problema se dá no campo jurídico, político, né? Que é, o juiz olha lá e fala assim, não, beleza, tá aqui na Constituição, tem direito à terra. Mas esses caras são índios? Não, esses caras não são índios, estão vestidos, jogam bola e tal, não estão pelados, não estão de tanguinha, saca? Assim, é uma dificuldade de compreensão do que é da ideia de cultura, né? Então, no Brasil, cara, existe um lance que é assim, a imagem do índio urbano é uma coisa inadmissível. Olha só, mas a maior parte das etnias que viviam aqui quando os portugueses chegaram eram tupis guaranis, ou de base tupi, certo? Acho que é um pouco um esfacelamento assim, nosso, a gente não conheceu um pouco mais da cultura tupi. Para o tupi não é problema nenhum absorver o outro. Faz parte da própria cosmovisão tupi. Quer dizer, eu posso ser o outro pode ser eu, entendeu? Então, a questão religiosa, de absorção Que é o filme do Luiz traz. Por exemplo, que eu acho sensacional no filme do Paulino, que é o ritual evangélico misturado com... Aquilo não é um problema mesmo, entendeu? E a sociedade branca olha aquilo e quer dizer... Mas aí é muito fácil, né? Muito confortável dizer, você, aqui é índio, aqui não é mais índio. Mas num contexto como o nosso hoje, onde as etnias indígenas não desapareceram, quer dizer, há muitas que desapareceram, né? Enfim, eu acho que é uma luta ideológica muito pesada, sabe? E a gente queria que o filme fosse um espaço onde a gente pudesse imaginar uma outra realidade e que os índios também pudessem imaginar para si uma outra realidade. Por isso esse espaço onde o filme é meio um entrelugar, não é o cotidiano dos índios, não é o que eles vão ser, não é o que eles são agora, é o filme. É o espaço que o filme criou para as coisas surgirem, assim, sabe? Então, a gente parte dos arquivos porque foram eles que nos levaram aos índios e, ao mesmo tempo, também os índios toparam esse lance da gente também filmar coisas, tá? Cabelão, grandão. A denúncia, ela tá mais ligada ao jornalismo, né? Assim, então... Eu acho que é possível ir mais... O cinema ele pode mais do que isso, assim, né? Do que simplesmente tentar filmar uma situação que está... Né? No caso do Taígo, seria complicado a gente não imaginava que poderia... Não existe a opressão, a violência simbólica, ela não está disponível para ser filmada, né? Assim, como filmar essa violência, essa opressão, né? O cinema, como arte da imaginação, ele é possível, né? O documentário como esse lugar do real imaginado, né? De imaginar uma realidade possível, às vezes ele é mais potente do que a simples denúncia de algo que está... Né? No caso ali, é uma situação subterrânea, né? Então, ficava muito difícil para a gente... a não ser que, né, assim, eu acho que os filmes denúncia, eles têm que existir, né? Eu não sou daqueles que olham para os filmes que são desse jeito e falam, isso aí devia acabar, e, enfim. Eu acho que cada um na sua, assim. Oi! A gente tinha muito em mente essa ideia do filme como um ato de resistência, né? E a gente nunca pensou nisso, assim, num passado que era bom. Bom é quando eles estavam no mato, mas quando eles estavam no mato, eles já estavam fugindo. Então, eles são essa coisa única, que eu não sei te explicar. Eles estão fugindo desde o século XVI. Eles estão fugindo porque eles não aceitaram o contato. Os avacanoeiros controlavam a navegação no rio Tocantins. Eles margeavam o rio Tocantins, que é um rio grandão, que passa no meio do Brasil, vai desaguar lá no Amazonas. As bandeiras não subiam. Aos poucos, as bandeiras foram subindo, foram construindo prisões, eles iam prendendo os índios que eles conseguiam, matando os outros que eles conseguiam, e o resto fugia. Então, eles começaram a fugir
ali ainda no século XVI, no século XVII. No século XVIII, alguns grupos já chegam à Bacia do Araguaia, que é um outro rio grandão também, que corta o meio do Brasil e vai parar lá no Araguaia. Então, o Tutal e a família Auma do Araguaia, com a qual a gente fez o filme, eles estão nesse grupo que chegou à Bacia do Araguaia, mas outros grupos ficaram por ali, na Bacia do Tocantins. Então, como que você vai... É um grupo... É uma história que não passa por isso, assim, entendeu? E eu acho ela linda por causa disso, sabe? Porque não existe o bom selvagem, o lugar para o qual voltar, sabe? Os índios precisam voltar à vida que eles tinham antes, entendeu? É tudo uma construção dentro do possível, sabe? E aprender isso com eles, descobrir essa história, assim, conhecer um pouco mais também, é uma mudança de paradigma, assim, para a própria ideia que a gente tem, do lugar que a gente vive, de onde a gente veio, assim, da ideia de sociedade que a gente tem, sabe? Então, os revolucionários são os Auma, eles são os grandes revolucionários, sabe, da história. Então, nem tinha como a gente passar por essa ideia, assim. E a gente acha assim, a gente é muito afetado pelos os grandes filmes recentes, como Serra da Desordem, Corumbiara, muitos filmes do Vida nas Aldeias, tipo Bicicletas de Nhanderu, As Hipermulheres, quer dizer, mas aí você tem uma diversidade de procedimentos grande, você tem tipo As Hipermulheres como uma ficção absoluta, né? Ou você tem, por exemplo, outro filme do Tonati também, que é brutal para nós, que é Conversas no Maranhão, que é sobre demarcação, né? Que é exatamente só sobre o conflito da demarcação dos Craú-Canela no Maranhão. Então, assim, por exemplo, mas que tem aquela beleza daquela sequência da Guerra de Laranja, assim, que é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Assim. Então, assim, a gente é muito afetado por todo o cinema contemporâneo brasileiro que vem relacionando as questões étnico-raciais, político-ideológicas, numa postura de enfrentamento maior, e acho que também criando dentro dos filmes outras portas, sabe? Outras coisas, assim. Que é uma questão complicada hoje. Eu vejo o cinema brasileiro muito dividido entre processos rígidos de produção que precisam levar a resultados e efeitos esperados, né, em um produtor, em um avaliador do FSA, quando olha o seu projeto, né, sim, aqui sim, números e tal. Quer dizer, enquanto o cinema contemporâneo brasileiro vai para outro caminho totalmente diferente. Quer dizer, quais são os melhores filmes que a gente tem visto nos últimos anos? São os filmes de risco, são os filmes que se colocam de outra forma, que não cabem nesse processo produtivo tradicional. Quanto tempo o cinema brasileiro está questionando os velhos modos de produção, sabe? E a coisa ainda continua dessa maneira, assim, igual estava a gente conversando no debate hoje. Para fazer Taeguão, a gente teve que escrever um roteiro de 80 páginas. Se não a gente não escrevesse, a gente não provava que a gente era capaz de fazer um filme. Beleza. Ontem eu recebi um parecer de um projeto nosso, que é de mise-en-scène compartilhada, basicamente é uma coisa muito simples. Você vai para uma comunidade, você fica lá 2 meses e você roteiriza com eles. Qual é a dificuldade de entender isso? Eu fico lá, fico vivendo, fico conversando, vou roteirizando, vou filmando, vou conversando, entendeu? Qual é a dificuldade mesmo, assim, de entender que isso é possível? Eu li um parecer escrito assim, eles não são capazes de realizar o que intentam. Eles não provam que eles são capazes de realizar o que intentam. Então, assim... Ora, se a realização de um filme que tá aqui em Tiradentes, assim, tipo assim... Só que o lance não dava pra gente ficar defendendo um projeto a partir de um outro que deu certo também. Ficava difícil fazer isso. Mas acabou que no recurso lá, eu tava tão desculpa falar palavrão. Tava tão grilada com o negócio, que eu falei, você quer saber? Sabe, assim, porra... Quer saber quem quer? Você fica meio grilado, assim. Você conversa com o André Tonati, você vê que ele está grilado. Você conversa com a Adília Queiroz, você vê que ele está grilado. Sabe assim, tem muita coisa, tem muita grana rolando no cinema brasileiro.
no audiovisual brasileiro, entendeu? E como é que estão sendo entendidos esses processos, sabe? Acho que realmente assim, a gente vive um momento de muita divisão. A gente consegue muitas vezes pouco diálogo com os nossos pares, amigos, conhecidos do meio, porque a gente sente meio alienígena, assim, tipo, parece que o filme que a gente faz é muito estranho. Aqui eu não me sinto estranha em Tiradentes, sabe, assim, é claro que é um festival grande, assim, tem muito holofote, né, mas eu acho que isso para o cinema independente, o filme menor, como existe aqui, é bom, né, é bom, é uma experiência que raramente vai se repetir com alguns filmes, então que bom que isso existe também, que tem tanta gente interessada, né? E tem gente, assim, eu vejo aqui pessoas super familiarizadas, digamos aqui com um cinema mais de risco, com um cinema que joga o espectador no vazio e ele tem que se resolver, claro que não é uma situação confortável para o mercado sustentar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também, por exemplo, uma lógica de recepção bem de mercado, que também vem para cá, que também reage a esses filmes, né? E eu acho que aí nessa relação também fica expressa um pouco dessa divisão que eu estou te falando, entendeu? Entre cineastas que desejam alucinadamente o mercado, e eu acho que isso é uma coisa que desde Fernando Meirelles, né, assim, e aí essa Padilha e tudo mais, esses grandes projetos de um cinema rentável, né, e de qualidade que o público reconhece e começa a mudar uma visão sobre o cinema brasileiro, enfim. Acho que as coisas estão indo para um rumo diferente, assim, e mais bagunçado também, né, mais difícil de a gente visualizar. Mas aí eu vejo o Taiguão, assim, muito como filme possível, sabe? Até é difícil pra gente agora avaliar muitos efeitos do filme. A gente tá bem daquele jeito, assim, sem muito entender onde foi que a gente chegou, assim... o sentido que se produziu com cada escolha. A gente ainda tá bem, assim... É quando uma pessoa chega pra mim e diz que ela sentiu tal coisa, é que eu vou... Eu não sei nem se eu vou chegar ao ponto de achar que existia um sentido precedente àquilo que eu imaginei quando cortei de uma coisa para outra, por exemplo, sabe? E é muito legal, porque as pessoas assistem os filmes e logo já chegam e falam, ó, vou estar lá no debate, então assim, um caminho possível da não cordialidade, assim, sabe? Porque acaba que fica um terreno de cordialidade entre os filmes, assim, né? De não falar por ser amigo e tal. Aqui eu sinto uma coisa mais da reflexão mesmo, da discussão, que é tão importante para os filmes quanto assisti-los, assim, né? Então tá sendo muito bom, assim, e realizadores que a gente já acompanha o trabalho já há um tempo, assim, né? A gente poder encontrar eles aqui, poder... É massa, assim, é bem legal, assim, tipo assim, Aurora. Tião, o Lincoln Pericles, Thiago, Lincoln. Uma galera, assim, que a gente já curte o trabalho há muito tempo. No Fronteira a gente exibe os filmes da galera, mas com um orçamento pequeno a gente não consegue levar os realizadores. E aqui foi um lugar onde a gente pôde conversar com essa galera e dizer também como a gente gosta desses filmes e dizer o porquê que a gente gosta desses filmes para as pessoas, né? Assim, acho que quando as pessoas fazem filmes, elas esperam isso, né? Tipo, ter uma troca sobre o que é... Quando a pessoa faz o filme, ela não sabe os efeitos do que ela está fazendo, assim, né? Pelo menos esse é o sentido que eu acho da realização, né? Assim.